Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano. Esse canal maravilhoso de comunicação que tem o objetivo e a missão de levar informação que transforma a sua gestão, que transforma você empreendedor, você empresário e que transforma o seu negócio, sempre conduzido com maestria pelo nosso mentor, Manuel. Manuel, um abraço para você agora aí, Manuel. Todo nosso carinho por você, porque sempre entrega com excelência tudo que você já pagou caro, pagou muito caro, e não só com dinheiro, para adquirir todo esse know-how e esse conhecimento. Você entrega para a gente de graça hoje, Manuel, aqui no podcast. E aí, claro, tem muito mais por trás, né? Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia, seja muito bem-vindo você que está aqui nos assistindo também, André Nascimento. A própria inteligência interpessoal já fala, né? Essa conexão business. Se você realmente quer atuar no mundo globalizado, nesse mercado, você precisa aprender a fazer conexão. E fazer conexão nada mais é do que o uso da inteligência interpessoal. Ok? Então é isso. Então vamos lá para mais um grande tema aí, uma grande jornada. Maravilhoso. O tema central aqui do nosso podcast hoje é, dando sequência às 10 inteligências de mercado globais, falar sobre a inteligência interpessoal. Inter é entre as pessoas, você com o meio, você com as pessoas que você convive. Você, empresário, convive com pessoas? Você, empresário, tem a necessidade de se relacionar com pessoas da sua equipe, de fora da sua equipe, da sua empresa, do mercado? De que maneira que a inteligência interpessoal, Manuel, pode ser um fator determinante aí no sucesso das empresas? Então, essa inteligência interpessoal é que vai conectar você ao mundo dos negócios. Por isso que eu falei conexão business. Para você se conectar ao mundo dos negócios, você vai precisar de passar por um processo de expansão de competências. Então vamos entender uma coisa. Ninguém é competente o suficiente para atuar no mercado de hoje. Guarda essa frase. Ninguém é competente o suficiente para atuar no mercado de hoje. O que significa que você precisa de capacitação de forma contínua. Então a capacitação para lidar com o quê? Com dificuldades, para despertar a consciência do fazer. Então a primeira coisa que você tem que romper é essa relação entre o seu eu real e o seu eu ideal. Você já está falando dentro de você duas pessoas. Aquele que quer fazer e aquele que não quer fazer. Aquele que tem saúde e disposição para fazer e aquele que não tem, que procrastina, que tem preguiça, que tem medo, que tem travas, que tem uma série de dificuldades que impede o desenvolvimento dessa musculatura mental, emocional, física, espiritual, financeira. Você vai ter que trabalhar essa musculatura, vai ter que desenvolver ela. Então, existe caminho seguro para uma vida próspera? Sim. Superação de obstáculo. É a única segurança que você tem, é compreender que para passar qualquer dificuldade, a única segurança é enfrentar os obstáculos, é superar os obstáculos. O melhor caminho é não querer inventar a roda, meu. Não queira inventar a roda. Já tem estudiosos aí no mundo inteiro à sua frente, de alguma forma, à minha frente. Não tem ninguém que anda na frente de todo mundo, porque eu posso ser muito bom no que eu faço, mas tem alguém à minha frente em alguma outra questão. Se eu não tiver um olhar para outras pessoas dessa forma, eu não cresço, não proporciono crescimento. Acabei de falar. Conexão business. Inteligência intrapessoal, a minha relação com outras pessoas. Quanto que eu estou te entregando para me relacionar com você? O quanto de conexão eu não estou gerando para a minha empresa, para a sua e para muitas outras. Por isso que a gente fala, vai lá, compartilha. A corrente do bem significa o quê? Nós vivemos com pessoas. Enquanto mais pessoas ao meu redor tiver consciência de tudo isso, melhores serão as minhas relações. Eu vou estar me relacionando sempre com pessoas melhores. Por quê? Porque eu estou nessa roda da abundância.
Eu preciso contribuir com o meio, para o meio contribuir comigo. E se eu não expandir a minha competência, eu não consigo fazer essa contribuição. Ok, André? Vamos lá, vou deixar para você ir perguntando. Maravilhoso, maravilhoso. E dessa maneira, Manuel, quando você expande essa competência interpessoal, por exemplo, numa negociação. Negociação é um tema muito interessante, né? Muito vital para qualquer negócio. Você diz que a negociação ela está associada a um produto, a um serviço em duas frentes. Quando você toma ou compra e quando você presta ou vende, né? Aquilo que você produz, aquilo que seja comércio ou serviço, né? Quando você tem essa relação interpessoal focada à negociação, quais são os ganhos? Então, os ganhos, a gente chama, posso dar um nome para ele. O que você está me falando é o seguinte, quais são os ganhos quando acontece tudo isso? É quando você conquista mais credibilidade. Por meio do que você conquista mais credibilidade? Exatamente da competência que foi falado em uma das identidades, que é a comunicação. Então, a comunicação é um catalisador para a conquista de credibilidade. A comunicação. Tá. Então, quando eu falo de comunicação, eu preciso comunicar para o meu eu interior que ele precisa se relacionar lá fora com o eu do outro, que é o exterior. Então, esse eu vai ter que sair de dentro, ir lá para fora, para poder se relacionar com outro eu, com pessoas que pensam diferente de mim, que enxergam coisas diferentes daquilo que eu enxergo, e eu vou precisar alinhar isso. Para tanto, eu vou precisar desenvolver algumas competências. E eu vou dar 3 exemplos. Uma das competências, técnica. Eu não posso, de alguma forma, me comprometer em fazer negócios se eu não tenho uma competência técnica daquele negócio que eu vou executar. Então, competência técnica é mais que simplesmente demonstrar expertise em algum campo específico, é mais do que isso. Então, essa é a primeira, competência técnica, conhecer o seu produto ou o seu serviço, como você falou, conhecer o seu negócio, conhecer o mercado que você atua. Uma outra competência, a interpessoal, que é essa que nós estamos falando, exige que nos tornemos astutos no que fazemos. Então, nós temos que ser o quê? Decifradores de pessoas. O mercado não aceita mais amador. Se você não conseguir atuar no mercado de uma maneira que você consiga entender para poder atender, você vai quebrar a cara. A sua empresa vai ter problema, vai arrumar muita confusão e ao invés de ter um crescimento, ela vai correr o risco de falir. Então, a competência interpessoal é você entender para poder atender. Então, você vai ter que se tornar decifrador de pessoas. E qual que é a terceira? Competência sistêmica. Você está indo para um mercado globalizado, que já existe um sistema definido, né? Então significa antecipar tendências futuras e reconhecer os obstáculos para o sucesso. Se você conseguir aumentar a sua capacidade de percepção, como eu falei em outros vídeos, você vai ser muito mais observador e vai conseguir prever tendências futuras. Tem muitas coisas que são tragédias anunciadas ou sucessos anunciados. É verdadeiramente a tua capacitação de enxergar as oportunidades e também de enxergar as ameaças. Ter uma percepção com uma interpretação muito mais direcionada. Onde? Nas relações que você constrói. Então exige conhecer o fluxo de trabalho e saber como medir. Porque eu só posso controlar aquilo que eu consigo medir. Eu não consigo controlar o que eu não consigo medir. Então, medir e garantir o quê? Garantir o progresso em direção ao seu objetivo. Se eu sei o resultado que eu quero e eu consigo medir as ações que eu vou tomar, os motivos que me levam a fazer aquilo, eu começo a ter uma
progressão direcionada e sempre mantendo uma constância com a frequência em relação à direção do objetivo que eu quero atingir. Ok? Então acho que aqui dá para mais uma coisa se encaixar aí na sua empresa, no seu dia a dia e nas suas relações. É o Conexão Business. Você precisa aprender a conectar pontos. Pontos para serem negociados e negociações que devam ser fechadas. Maravilhoso. E quando a gente fala sobre liderar pessoas, né? Como nós falamos no podcast anterior, o líder, o empreendedor, o empresário é um bom líder, é um grande líder por natureza e tem que desenvolver essa competência. E aí nós falamos de como ele pode liderar a si mesmo antes de liderar as pessoas. Então a gente não pode deixar de falar de liderar pessoas, seu time, sua equipe, né? As pessoas que estão envolvidas no seu processo produtivo. Como hoje o empresário pode desenvolver essa competência de liderança, Manuel, baseado na inteligência interpessoal? Legal. Então, o processo de liderança, ele tem elementos que impactam a credibilidade, que são as competências. Quando você quer liderar alguém, quer liderar pessoas, essas pessoas serão impactadas pela credibilidade que a tua competência conseguir construir. Vou explicar isso de uma maneira mais efetiva, mais direcionada. A postura e o posicionamento é o que mais conta na avaliação dos outros. A sua postura e seu posicionamento. Como a gente sempre fala, as palavras movimentam, mas o exemplo arrasta. Então a sua postura e o seu posicionamento, porque tem pessoas que têm uma postura bacana, bonita, educada, é assim, bonita. Mas na hora de se posicionar, ela tira o dela da reta. Então o líder, ele segura. Liderança é isso. O líder, ele protege a equipe. E quando a equipe se sente protegida por um líder, ela admira a postura e o posicionamento. Então, nós recebemos créditos ou débito muitas vezes sem saber. Quando você tira o seu da reta, mas você tem uma postura bonita, elegante, educada, você acha que está abafando. E na verdade não. O líder, ele tem que realmente segurar o touro pelo chifre. Ele tem que conduzir a equipe. Então, esse relacionamento com pessoas depende de 7 leis para você expandir a sua competência em relação à postura e o posicionamento e ganhar credibilidade com as pessoas. São 7 leis aí que estão em jogo. Ok, André? Isso responde a sua pergunta ou não? Isso responde sim. Para ele poder desenvolver essa liderança, Manuel, que chave que ele tem que virar internamente? Você sempre fala que o líder, primeiro, ele é um excelente liderado. Um excelente líder, primeiramente, é um excelente liderado, né? Que chave que ele tem que virar nisso aí? Bom, a primeira chave é essa que você acabou de falar. Para eu me tornar um líder, eu preciso do último degrau, que é ser um excelente liderado. O excelente liderado é aquele que tem a compreensão pelo líder. E ele defende o líder. Então, isso é uma questão da primeira lei que eu falei. A primeira lei é a lei da causa e efeito, né? Vamos supor aí um exemplo. O bolo é o efeito de uma causa. Então, o bolo é o efeito. A receita, os ingredientes, a ordem, a forma de processá-los é a causa. Então, vamos entender assim, ó. O bolo é o efeito de eu ter uma estima muito grande por você, vai ser o seu aniversário, e aí eu vou pegar a receita de forma direcionada, passo a passo, então estão nas minhas ações, eu vou fazer todo o passo a passo da receita, vou colocar essa forma no forno, ela vai aquecer, vai fazer o bolo crescer, porque eu respeitei todo o processo. Então é uma questão de causa e efeito. Se eu for uma pessoa dedicada, se eu for uma pessoa comprometida com essa causa, o efeito vai acontecer, que é o bolo. Eu quero provocar um efeito na tua vida. Para isso tem uma causa, né, a ser realmente defendida. Maravilhoso, maravilhoso. Inteligência interpessoal, então, ela é fundamental para lidar com os negócios, para lidar com o dia a dia, né?
Traçando um paralelo, Manuel, que é interessantíssimo, muito importante, traçando um paralelo entre a vida do empresário na empresa e a vida do empresário na família, na casa dele, nas relações pessoais dele. Muita gente leva problema do trabalho para casa e vice-versa. Quando tem relacionamentos abalados, acaba abalando seus negócios. E, da mesma maneira, quando tem negócios atribulados, acaba refletindo na sua família, nos seus filhos, na criação, nos seus relacionamentos conjugais. Como ele pode ter inteligência para permear esses papéis? Então, esses papéis é o seguinte, a primeira coisa que nós vamos ter que entender aqui. Não existe a história do de repente. De repente eu fiquei com 150 quilos. Não existe a história do de repente eu não me entendo mais com a minha esposa, ou com o meu marido. Não existe a história do de repente eu não consigo mais trabalhar. Então, quando eu falei de esgotamento empresarial, a síndrome do esgotamento empresarial, ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi construída. E aqui é a segunda lei, a lei da busca. O que você tem buscado ultimamente na sua vida? Se você busca só resultados empresariais, está esquecendo da sua família, você vai ter talvez êxito na empresa, mas sua vida não vai fazer sentido, então não vai criar um significado, você vai chegar em casa com vontade de sair. E não faz sentido você trabalhar para usufruir com quem? Você vai ter uma segunda família, eu não estou criticando nada disso, mas a sua vida vai ter uma turbulência sempre, porque se você faz assim em casa, assim você faz na empresa. Se você faz assim na empresa, assim você faz em casa. Você tem que entender que você é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, mas a sua pessoa, onde você estiver, ela vai ser a sua pessoa. Então, a lei da busca é para qualquer resultado que você deseja ter na sua vida, presta bem atenção, é necessário ter esforços continuados. Então não existe a história de repente. Então, se você quer ser feliz, não vai ser de repente que você vai ser feliz. Você vai precisar ter esforços continuados. De que forma? Você tem que buscar uma competência, você tem que buscar aquela postura que foi falado na primeira lei, aquele posicionamento que foi falado, porque se você não tiver a postura e posicionamento no mercado, você nunca vai conseguir um espaço. Por isso que eu falei do market share, é a fatia do mercado que você atua, quanto que você está mordendo dessa fatia. E isso é definido pelas competências e pela sua postura e posicionamento perante ao serviço ou produto que você entrega. Então, não existe, é a lei da busca. Enquanto mais você buscar aprender a aprender, lembra que nós falamos muito disso? Aprender a aprender, é entrar em contato. Você já entrou em contato com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe que não sabe, é começar a buscar agora o que você não sabe que não sabe. Tudo que você não tem é pelo que você não sabe, porque se soubesse você já teria. Então vamos entrar nessa consciência, nesse nível de consciência, para ampliar a competência e ganhar credibilidade, para adentrar cada vez mais no meio. O ambiente sempre vence. Se você não souber lidar com o ambiente, que é lidar com as pessoas, você nunca será aceito e a sua fatia vai ser cada vez menor. Então precisa saber o quanto você está interessado em buscar esse merecimento. Tudo depende de você. O ser humano é um ser relacional, né? Ele se relaciona o tempo inteiro. Relaciona com pessoas, se relaciona consigo mesmo. Né? Nesse universo relacional, que é onde está a inteligência, tem que desenvolver inteligência interpessoal para se relacionar melhor, para ser um líder admirado, para ser um empresário respeitado, para ser uma pessoa de negócios que tenha resultado. Você sempre comenta com a gente, você sempre nos ensina essa questão de uma grande trava, você diz que é o maior vício de todos. Tem pessoas que não têm resultado porque não são admirados, porque estão presas nesse voa, né? Voa.
E eu gostaria que você falasse mais sobre o VOA e de como e de que maneira o VOA impede a pessoa de ter melhores relacionamentos, ter melhor inteligência interpessoal com outras pessoas. Só ele sabe tudo, é isso, mano? Então, existe uma coisa que eu falo muito, né? O meu jeito é o jeito certo. Quando você está vivenciando o meu jeito é o jeito certo, é porque você precisa buscar a lei do controle. Quando você fala do voa, é a lei do controle. Você perdeu o controle. Então a vaidade, o orgulho e a arrogância tirou totalmente a sua visão. Você não enxerga mais, você está no ponto cego, você não enxerga mais as coisas que você está fazendo e como você está fazendo. E aí as suas relações começam a se complicar. Para você controlar qualquer área da sua vida, qualquer área, que você for só se você for de fato responsável por ela. E o que é isso? Ser responsável é ter poder para fazer. Tem muita coisa que você quer que aconteça na sua vida, mas você não quer fazer. Sabe aquela frase, quem quer faz, quem não quer manda? Você só quer mandar. Então tem coisas que vai ser necessário você fazer. E aí quando eu falo da lei do controle, eu estou falando de responsabilidade. Para eu lidar com outras pessoas, para eu ter êxito no meu convívio com outras pessoas, para fazer negócio com outras pessoas, eu preciso ter responsabilidade. O que significa responsabilidade nas minhas relações? É habilidades de resposta. Eu preciso ter habilidades de respostas em termos comportamentais, nas minhas atitudes. Vou dar um exemplo muito prático e assim que se você não passou por isso, tomara que não, desejo que você nunca tenha passado por isso, por esse exemplo que eu vou dizer, mas você já foi assaltado alguma vez? Vem uma pessoa, põe um revólver na sua cabeça. Presta bem atenção. Eu estou falando de relações com pessoas. Pessoa mais difícil, um assaltante que está querendo tirar alguma coisa de você que não pertence a ele. Você quer pior do que isso? Uma coisa pior que isso? Ele está ali te ameaçando com uma arma de fogo. Tem duas formas de você agir nesse momento. Com responsabilidade ou com irresponsabilidade. Irresponsabilidade é você não entregar o que ele está pedindo. Ele vai te dar um tiro e você vai morrer. Responsabilidade é você ter a habilidade de resposta para aquele momento. Ter uma atitude comportamental que garanta o que é mais precioso, que é a sua vida. Então aqui é só um exemplo para você saber controle. Cara, ao invés de eu ficar com o voa, com a vaidade, com o orgulho e a arrogância, mesmo o outro estando errado, eu não querer entender uma coisa que eu já entendi. Ele está errado, só que ele vai efetivar o disparo se eu não atender aquilo que ele está pedindo. E mais importante do que eu perder as coisas que eu tenho, é eu manter a minha vida na trajetória. Porque eu posso recuperar aquilo. Agora, sem vida, tudo bem. Você está certo, mas vai estar morto. Lógico que eu peguei um exemplo bem, né? Uma coisa bem forte, uma coisa de uma forma assim bem clara, que é para você entender o que é responsabilidade, o que é a habilidade de resposta para fazer negócios, para me relacionar com pessoas fáceis, difíceis, com pessoas que eu não tenho como escolher em determinados momentos, porque é aquela pessoa que está ali para negociar aquela situação, aquela condição, para fazer o fechamento ou não daquele negócio que eu quero tanto, porque está lá exatamente na minha escolha, né? Eu criei uma empresa que tem uma causa e um efeito. Se ela foi criada para dar lucro, e eu preciso fazer isso acontecer. Para isso, eu preciso ter o quê? A lei da busca, eu preciso buscar toda essa relação. Uma vez que eu tenho a relação na minha frente, eu vou precisar ter controle para trabalhar, porque nem sempre vai vir do jeito que eu gostaria que viesse. Claro, André? Claríssimo. O que você prefere? Ter razão ou ficar vivo? Cara, essa é maravilhosa, né? Ter razão ou ficar vivo traz do mundo do assalto
para o mundo empresarial. O que você quer? Ter razão ou ficar vivo como empresa? Muitas coisas você fala, não, é isso e tal, inflexível ao mercado, você tem razão, mas você vai morrer. Então, é desenvolver essa flexibilidade. Inteligência interpessoal é isso, Manuel. Ter razão ou ficar vivo? Matou, resumiu, né? Maravilhoso. Gratidão. Nós vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast O Grande Plano, com a sensação maravilhosa de entender que nós estamos, de fato, contribuindo para a vida do empresário, para que ele possa ter novos resultados. Suas considerações finais, Manuel. Não, a relação interpessoal, ela é muito extensa, né? Tanto é que eu falei de 7 leis que existem. Só que essas 7 leis, né? Falei só de 3, então se você vier para essa mentoria, você vai entender todas as leis e de uma forma mais aprofundada. E a grande sacada disso é que na 7ª lei ainda abre mais 6 necessidades. Então nós temos 7 leis e na 7ª lei ainda tem mais 6 necessidades que devam ser compreendidas para você se relacionar bem, e é aquela questão de fechar negócios, né, André? A relação é onde você fecha os negócios. E se os seus negócios não estão sendo fechados, se as coisas não estão acontecendo, logicamente você tem que carregar tudo que veio anteriormente, mas é aqui que começa a acontecer as coisas, ok? Então é importante. Então, gratidão a você, que Deus abençoe. Estaremos juntos aí no próximo episódio e não se esqueça lá de compartilhar a corrente do bem, ok? Até o próximo, um grande abraço. Um grande abraço para você. Continue nos acompanhando, compartilhe. Nós nos vemos então no próximo episódio. Um abraço.